único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Eita, aleluia. Panderola ou pandeiro meia-lua. É um instrumento de veras interessante. Eu acredito que é um dos instrumentos mais fáceis de tocar. E com o YouTube, é fácil, né? Só a gente entra no YouTube e tem várias aulas, várias pessoas que sabem como manusear esse instrumento com deveras elegância. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, benditos sois vós, porque estão ouvindo hoje a palavra do Santo Deus, a Santa Palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade a partir do versículo de número 12. Capítulo de número 7 do livro Gênesis, versículo de número 12. Diz assim a Sagrada Escritura: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E houve o quê? Chuva durante 40 dias e 40 noites. Estamos fazendo a maratona do livro do Gênesis, o capítulo de número 7. Ele já enfatiza o dilúvio, ou melhor, as águas do dilúvio, tá? Como aconteceu o dilúvio, o ano que iniciou o dilúvio, o ano, né, que foi ao ano 600 da vida de Noé, quando Noé tinha 600 anos. Nós temos a data, foi no dia 17 do segundo mês, quando Noé tinha 600 anos de idade. Nós não sabemos a data de nascimento de Noé, mas sabemos que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra, e sabemos que Metusalém também estava vivo. Eu sei, você que é religioso, que não se aprofundou, tá na Bíblia que Metusalém estava vivo, porque Metusalém morreu com 969 anos de idade. Tá no capítulo 5 do livro de Gênesis, versículo 27. Metusalém, e foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Foi no mesmo ano do dilúvio. Quando Metusalém tinha 969 anos, Noé tinha 600 anos. Se você está com dúvida, pega papel e caneta e é só fazer as contas. Você ficar à vontade, tá? Você ficar à vontade para fazer as contas, fazer os cálculos, pegar papel e caneta, olhar a genealogia, tudo certinho. Você tá? Fique em paz, tá bom? Se você não quiser acreditar, você pode tirar a prova dos 9, tá? Deus abençoe. É um direito seu de não querer acreditar, mas está aqui na Bíblia, é só você pesquisar, é só você ir a fundo. O problema é que muitas das vezes nós somos tão rasos, que quando vem alguém com algo tão profundo, a gente acha que é história de pescador, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que realmente se aprofundam na palavra de uma maneira que pessoas rasas jamais irão entender as profundidades da Bíblia. Quem é raso demais na Bíblia, quando encontra uma pessoa que vai falar de algo tão profundo, geralmente elas não compreendem, porque ela aprendeu com o raso, ela ficou no raso naquela questão. E ela, por algum motivo, ou tem medo de se aprofundar, ou preguiça de ir mais fundo, quando ouvem que lá no fundo, das profundezas das escrituras, às vezes acha que é um pouco loucura, fica um pouco receoso, com um pouco de receio, apreensivo, até
Até porque, ainda mais quando vem de uma pessoa como eu, que só tem o básico em teologia, eu fiz o curso de teologia, fiz o básico, concluiu somente o básico. Se não me engano, foi desse livro aqui, Teologia, o Ensino Teológico Além das Fronteiras, da CETADER, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Eu fiz a teologia básica, eu fiz o básico de teologia na CETADEB, não é CETADER, não. Perdão, irmãos, é CETADEB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. CETADEB, eu fiz o curso de teologia básico, eu e meu pai. Meu pai, eu acho que ele fez intermediário. Eu fiz só o básico, parei no básico, não fui mais, não dei continuidade. Tenho diploma, só fiz o básico. E algo assim é muito profundo. E vindo uma pessoa de uma classe teológica baixa, quando eu falo teológica, estou falando em questão diplomática, uma escala diplomática, em questão de diplomas, é mais difícil acreditar. É mais difícil de acreditar em uma pessoa que é baixo em teologia, vamos dizer assim, em questão diplomática, em questão de diplomas, que é totalmente diferente quando uma pessoa de alta classe diplomática em teologia. Quando eu falo diplomática, eu me refiro a diploma, né? Porque eu tenho o básico. Tem pessoas que têm intermediário, tem pessoas que têm avançado, tem pessoas que têm bacharel, tem pessoas que têm doutorado. Então, eu acredito que quando se fosse uma pessoa que tem doutorado e bacharelado de teologia falasse tal coisa, explicasse, muitas pessoas teriam mais facilidade de acreditar. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade em acreditar em uma pessoa com teologia básica, simples, como eu tenho, diplomaticamente falando, porque a teologia é nada mais, nada menos que o estudo da palavra de Deus. E quem dá a revelação, quem dá as profundidades daqui, não é o doutor de teologia. Quem traz as profundidades daqui não é o bacharel de teologia. Quem traz as profundidades daqui não é o professor de teologia. Quem traz as profundidades daqui é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra não foi inspirada por doutor. Essa palavra não foi inspirada por bacharel. Essa palavra não foi inspirada por ninguém, é nada mais, nada menos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus dá quem quer. Ele dá a quem quer, ele revela a quem quer. Ele mesmo disse que ocultou aos sábios, aos grandes e revelou aos pequenos. Então tem muita coisa que mestres de teologia, bacharelado, ainda não adquiriram um conhecimento segundo a Bíblia, porque a Bíblia, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Muitas das vezes Deus oculta dos grandes e revela para os pequenos. Deus pode revelar uma coisa para mim que não revelou para gente de alto escalão. Por quê Deus faria isso? Porque Ele é Deus. Pronto, acabou. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer e não deve satisfação para ninguém. Da mesma maneira, Deus vai revelar coisas a pessoas de alto calibre teológico que não vai revelar para mim, a não ser que eu faça teologia com Ele. Ou seja, quando Deus revela ao grande, o pequeno também lhe é revelado quando o pequeno faz um curso. Aí o grande revela o que recebeu de Deus e o pequeno também recebeu a revelação de Deus mediante a uma pessoa. Então, quando eu trago algo aqui que Deus me revelou, Ele não revelou só para mim. Ele revelou primeiro para mim e depois revelou para você. Primeiro chegou até mim, agora chegando até você, também te revelou. Ou seja, Deus revela a uns para ir revelando aos outros. Ele revela às vezes pessoalmente, ou às vezes ele revela através de pessoas. Então, Deus revelou para mim, eu busquei, tive a curiosidade de querer entender, eu tive a curiosidade de querer analisar, de querer estudar, porque, gente, é sério, quase ninguém vai querer estudar
genealogia. Quase ninguém vai querer estudar o fato de quantos anos a pessoa morreu, a pessoa quantos anos tinha, as pessoas só lêem e passa batido. Geralmente as pessoas só lêem e passa batido. Eles pegam uma coisa, uau, Enoque foi transladado, tá? Mas quantos anos ele tinha quando foi transladado? 365 anos. Noé já era vivo? Não, Noé nasceu 69 anos depois. Tá na Bíblia? Tá, é só você fazer as contas. É só você fazer as contas. Noé, Enoque, filho de Jared, gerou quem? Metusalém. Metusalém gerou a quem? Lameque. Lameque gerou a quem? Noé. Quando Noé nasceu, já havia passado 69 anos do transladamento de Enoque. Metusalém estava vivo, seu pai, óbvio, estava vivo, foi o pai que deu que gerou, mas o seu bisavô já não estava mais na terra. Então é uma questão de você pegar aí o papel e caneta e botar na ponta do lápis. É tudo uma questão de você botar na ponta do lápis. É uma questão de você querer ser curioso, querer saber entender e querer saber aquilo que ainda não. Talvez as pessoas não tenham se preocupado em saber. Aí Deus vai e revela. Deus vê o seu esforço em querer entender a palavra. Deus vê o seu esforço em querer aprender sobre a Bíblia. Quando Deus vê que você está se esforçando para querer entender, você está orando, você está jejuando, você está lendo, está querendo entender, está querendo explicação, não está conseguindo compreender, e às vezes compreende o raso, mas você não se contenta com o raso e quer ir mais fundo, e você vai se esforçando, Deus fala, ele quer saber, então, Espírito Santo, vai lá e revela as grandezas das profundidades das Escrituras. Então é uma questão de querer. Muitas das vezes é que os grandões acham que já sabem demais, acham que já têm conhecimento demais. E como diz um grande filósofo, sei que nada sei. Aí Deus revela quem quer saber. Aí fala, nossa, por que Deus não me revelou? Você não quis saber, ué. Você não foi procurar, você não foi pesquisar, Deus não te revelou. Por que você não quis saber? Porque você não meditou, não medita na palavra mais como medita antes. Quando você estava estudando, você meditava tanto. Agora que você já sabe demais, você medita tão pouco. Aí, as revelações vão diminuindo. As revelações diminuem. Você parou de meditar nas escrituras como meditava, as revelações diminuem. Agora, se você voltar a meditar nas escrituras como tem que meditar, Deus vai continuar revelando coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Fechando o nosso parênteses aqui, foi um parênteses bem grande, voltando para o versículo de número 12, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E choveu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites equivale a 1 mês e 10 dias. Como eu já disse, o calendário antigo da época era composto por 12 meses e cada mês composto por 30 dias. Se choveu 40 dias, 30 dias um mês, mais 10 dias, uma semana. Podemos dizer que uma semana. Ou seja, choveu. Nós não sabemos a distribuição de semana do calendário, né? Não sabemos se o calendário na época era com 7 dias ou por 10 dias. A gente não dá para saber. Pelo menos eu não sei te dizer como que era a separação de semana do mês. Mas pode ser que ele era separado de 10 em 10 dias. Pode ser que era em 3 semanas, eu acredito eu. Não vou, é uma crença minha, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu não tenho esse devido conhecimento. Mas eu sei que no dia 17 do 2, de aproximadamente 1556 anos, após o pecado, quando Noé tinha 600 anos de idade, começou a chover. E essa chuva durou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, cada dia composto por 24 horas. Ou 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 99 99 centésimos,
999 milésimos de centésimos e assim vai. Arredondando 24 horas. 960 horas de chuva. 960 horas de chuva sem parar. Isso é uma loucura. É muita água. É muita chuva. E não foi só a chuva, como nós vimos no versículo anterior. Não foi só as janelas dos céus que se abriram, mas as fontes do abismo se abriram. As águas começaram a minar da terra. As águas, as fontes da terra começaram a brotar e a minar e submergir. Então foi muita, muita água. E nós vamos ver mais à frente. Versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Quando já havia tudo organizado, quando Noé organizou tudinho, quando estava tudo organizado, todos os cereais, toda a semente de fruto que se come, todos os animais organizadinhos ali, bonitinho ali, as aves, os animais limpos, os animais não limpos, estava tudo organizado, estava tudo bonitinho, estava tudo uma mil maravilhas. Passou-se os 7 dias que Deus falou que ia passar. Entrou Noé na arca com seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E entrou as 3 noras de Noé, entrou a mulher de Noé, tudo juntinho, as 8 pessoas, e choveu 40 dias, 40 noites. Olha como a Bíblia ela é linda. Moisés quando você for ler o livro do Gênesis, leia ele como uma redação narrativa. Assim, talvez possa facilitar a sua interpretação básica das Escrituras. Porque quando Moisés escreveu, ele escreveu uma narração. Moisés não escreveu capítulo 1, capítulo 2. Não. Não existia capítulos e versículos na Bíblia antigamente. Nos primeiros livros bíblicos não existia capítulo e nem versículo. Quem acrescentou os capítulos e versículos foram a Igreja Católica, e louvado seja Deus por isso, pela adaptação dos capítulos e dos versículos, porque isso facilita muito a nossa, como posso dizer, assimilação, nossa maneira de guardar. Por exemplo, eu quero falar sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, eu já vou lá, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, eu quero falar sobre um salmo, já vou lá no Salmo 1, Salmo 2, eu quero falar, por exemplo, sobre o verbo, a gente vai lá em João capítulo 1, quero falar sobre as bodas de Caná, João capítulo 2, né? A gente tem isso daí para ajudar a gente a guardar a palavra de Deus, né? A gente a guardar e a meditar, porque são referências que ajudam muito para a gente no correr do dia a dia. Então veja bem, no versículo 2, e houve chuva 40 dias e 40 noites. Vejamos que o versículo de número 13, ele está fazendo a mesma menção que o versículo de número 7. O versículo de número 7 está falando que Noé e seus filhos, sua mulher e sua nora entraram na arca por causa das águas do dilúvio. E no versículo 13, ele está reforçando quem entrou na arca e quem são essas pessoas. Porque no versículo 7 está dizendo apenas Noé, seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa do dilúvio. Aí no versículo 11 já menciona o início do dilúvio. Por versículo 2 já menciona quantos dias choveu. E o versículo número 13 diz quem entrou na arca. Mais uma vez, Noé
E já, quando vai falar dos filhos de Noé, ele já abre um leque e já fala quem são os filhos de Noé. Ele reforça, dizendo Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos filhos com ele na arca. Então, o versículo 13 é como um reforço do versículo de número 7, conforme ele vai narrando a história que aconteceu no passado. Então, quando Moisés está fazendo a narrativa dos acontecimentos, Deus do princípio, criou Deus os céus e a terra, Deus do capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo de número 50 do livro do Gênesis, é tudo uma questão narrativa. Moisés está narrando os acontecimentos, o que aconteceu antes de tudo aquilo, antes de Moisés escrever os acontecidos. Moisés está narrando o que aconteceu no passado, como foi o dilúvio, como aconteceu, quando aconteceu, os detalhes, né? Ele é bem detalhista na sua narrativa, porque ele traz os detalhes da arca, quantos comprimento, quantos de altura, quantos de largura, quantos compartimento. Ele faz questão de narrar quantos anos tinha as pessoas que foram falecendo dia após dia. Ele fez questão de narrar várias coisas, o que Noé fez depois de sair da arca. Quando Deus chamou Abrão, ele faz questão de mencionar que Deus trocou o nome para Abraão. Ele é bem detalhista em suas narrativas. Ele dá a narrativa de José no Egito, a narrativa do povo escravizado no Egito. Aí ele já começa no livro do Êxodo narrar a conversa de Deus com ele, começa a narrar as coisas que Deus fez no Egito até a chegada da nova terra Canaã. E já entra o número de informações, né? O número de Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio que é uma repetição da lei, do livro de Levítico. O livro de Números é uma contagem de pessoas que tá ali no deserto, antes de entrar na terra. Não deixa de ser uma narrativa, que ele está contando o que aconteceu, ele está expondo informações ali. Então, o livro do Gênesis, ele é um livro que tem que ser lido como uma narrativa, porque tudo que está aqui é uma narração, e ele faz questão de reforçar certas informações. Quer ver, por exemplo? Vamos lá para o capítulo de número 1 do livro do Gênesis, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ponto. Isso aqui foi uma narrativa. Mais para frente na sua narrativa, ele vai reforçar essa ideia do versículo 27, da criação do homem e da criação da mulher, sendo ele macho e fêmea. Aí ele vai trazer não só a narrativa do macho e da fêmea, mas ele também vai trazer a narrativa de como o homem foi criado e como a mulher foi criada, dizendo a mulher não foi criada no mesmo tempo que o homem. Primeiro Deus criou o homem e depois Deus criou a mulher, e como criou o homem e como criou a mulher, os tempos, né? Ele faz essa narrativa. E onde é que está a narrativa do homem? A narrativa do homem está no capítulo 2, versículo de número 7. Ele reforça que Deus criou o homem e ainda reforça dizendo que criou do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Aí, no mesmo capítulo 2, versículo 21 e 22, ele traz a narrativa de como criou, como Deus formou a mulher. Então, no capítulo 1, versículo 27, ele traz uma narrativa. Só que aí ele não traz detalhes de como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, e se foi ao mesmo tempo. Ele não traz essa narrativa. Alguns burros, podemos dizer assim, entende-se que foi ao mesmo tempo. Eu digo burro porque já teve filho de Satanás usando esse texto para dizer que a primeira mulher de Adão foi o Satanás, dizendo que a primeira mulher de Adão foi Lilith. Lilith, esse Satanás aí, essa invenção aí, esse negócio aí. E Lilith não passa de uma invenção de um conto de fadas, né? Não um conto de fadas, né? De um demônio, que eles dizem que é um demônio, que era a primeira mulher que recusou ser obediente ao homem.
né? E tem muitas mulheres com espírito de Lilith aí, né? Mas Lilith não foi a primeira mulher de Adão. A mulher não foi criada junto com o homem. Primeiro se criou a mulher, depois se criou o homem. E nós vemos essa narrativa no capítulo 2, já que o capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1. Então, a Bíblia é uma narrativa. Ele trouxe aqui uma narrativa através do versículo 27, capítulo 1. E mais para frente, ele vai reforçar essa narrativa do versículo 27, capítulo 1, no capítulo 2, versículo 7, e no capítulo 2, versículo 21 e 22. Então, a Bíblia, ela é uma narrativa. E muitas das vezes ele vai trazer esse reforço, relembrando, ele vai trazer uma narração, e depois ele, no futuro, ele vai reforçar essa narrativa, como o do das águas do dilúvio, né? Aqui ele trouxe no capítulo 6 a construção do dilúvio, os animais entrando na arca, e no capítulo 7 ele reforça dos animais na arca, só que aí ele menciona de novo e ele traz um reforço e traz mais informação ainda. No capítulo 6 nós só temos as informações de que era um animal de cada, ou seja, apenas um macho e uma fêmea, que era apenas um casal. Só que no capítulo 7 ele reforça que, que não era só um de cada, que não era só um casal de cada espécie. Era um casal de cada espécie de animal não limpo, de animal impuro, mas de todo animal limpo e das aves dos céus foram 7 casais, ou seja, foram 7 casais, foram 7 animais, foram 14 animais. Nós temos 2 animais, macho e fêmea, impuros, e dos animais limpos nós temos 14 macho e fêmea de cada espécie, 7 casais de cada espécie. Ele trouxe um reforço e acrescentou mais informações. E do capítulo 7 até o versículo 13, ele faz menção das águas do dilúvio, por que entrou na arca, por que dessas coisas, quem entrou na arca, é, e vai reforçando, vai fazer uma narrativa ali, narra e depois reforça a sua narrativa, reforçando o entendimento para as pessoas assimilarem muito bem. Então, isso aqui é uma narrativa que ele está narrando, mais para frente ele reforça a sua narrativa, que mencionou lá atrás, com mais riquezas de informação no presente. Como, por exemplo, no versículo 13, nós temos mais riquezas de informação do que no versículo de número 7, porque versículo 7 está falando que entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca por causa das águas do dilúvio. Ponto. Aí no versículo 8 e 9 já menciona a questão dos animais que entraram na arca. Versículo 10 já menciona o tempo que ele teve para organizar os animais. Versículo 11 já menciona que Noé tinha 600 anos, a queda das águas do dilúvio. Versículo 12, e choveu 40 dias e 40 noites. E o versículo 13 ele traz, reforçando o versículo de número 7, mencionando que quem entrou na arca foi Noé. Os filhos de Noé, ele já traz com uma riqueza de informação, mencionando os seus nomes e mencionando a mulher de Noé e a mulher de seus filhos. Então, a Bíblia, ela é uma narrativa. A maior parte da Bíblia é uma narrativa onde as pessoas estão, onde Moisés e outros escritores da Bíblia, que se não me falha a memória são 40 escritores, são 40 escritores, 40 pessoas escreveram o canon da Bíblia Sagrada em 66 livros. Em sua escrita, ele vem trazendo várias narrativas, né? E mais para frente ele costuma reforçar a narrativa. Pelo menos nós vemos isso, esse padrão de Moisés, até aqui no capítulo 7 do livro dos Gênesis, nós vemos esse reforço de informação para ficar bem gravado nas nossas mentes o que aconteceu nos tempos antigos, devido à maldade do coração dos homens, né? Então ele sempre traz uma ideia e em alguns instantes depois ele reforça essa ideia e com mais riqueza de detalhe, né? E ele vai indo mais para frente, trazendo mais detalhes, mais riquezas de informação. Quanto mais ele vai narrando, mais ele vai se aprofundando na narrativa, trazendo mais riqueza de informações, como nós vamos ver mais para frente. Louvado seja Deus.
Versículo de número 14. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. O que está sendo mencionado aqui? Está reforçando o versículo 13 com a palavra eles. Versículo 14 inicia com eles, vírgula, e todo. Ou seja, o versículo 14 é um reforço do versículo 13, uma continuação, e também um reforço dos versículos anteriores, como o versículo 8 e 9. O versículo 14 já está reforçando o versículo 8 e 9 e com mais riqueza de informação. Olha que padrão bonito que Moisés tem a nos trazer certas informações sobre os acontecidos do passado. Como, por exemplo, Gênesis capítulo 1 em 1 é uma informação preciosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tá, mas qual foi o processo de criação do céu e da terra? Como Deus criou o céu e a terra? Como foi esse processo de criação? Como foi a dinâmica? O processo de criação e a dinâmica está a partir do versículo de número 2. Como Deus criou o céu, a terra, os animais, a fauna e a flora, toda existente, toda a dinâmica está na continuação da narrativa de Moisés a partir do versículo de número 2. É óbvio, como eu disse, Moisés não usou capítulos e versículos. Quem acrescentou capítulos e versículos foi os mestres da Igreja Católica. Eu não vou falar o nome deles porque eu não me recordo. Eu não me recordo o nome dos abençoados que acrescentaram capítulo e versículo. Mas isso é devido a porque era muito diferente quando as pessoas iam no seminário estudar a Bíblia Sagrada. E cada seminário tinha o seu padrão de capítulo e versículo. Pelo que eu li na história, alguns tinham o livro de Marcos com 32 capítulos. O livro de Marcos era separado em 32 capítulos. Então, devido a cada seminário ter a sua separação em capítulos, isso dificultava o estudo da Bíblia Sagrada. Quando o mestre ia ensinar, a Bíblia dele tinha um capítulo diferente, a Bíblia de outro tinha outro capítulo, a Bíblia de outro tinha um capítulo diferente. Então, quando ia falar das virgens loucas, vamos usar, por exemplo, a parábola das virgens loucas de Mateus, capítulo de número 25. Quando o mestre ia falar do capítulo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25, vamos falar das virgens loucas. Os outros estudantes falaram, professor, não é bem aí, não é sobre as virgens é tal capítulo. Não, na minha é tal capítulo. Então, devido a essa bagunça, né, que tinha na época, um mestre matemático decidiu padronizar a Bíblia em capítulos, como nós conhecemos. Então, toda a Bíblia tem o seu padrão de capítulos. Então, ele padronizou a Bíblia em capítulos, os 66 livros da Bíblia Sagrada em capítulos, e alguns anos depois, um outro estudante da Bíblia Sagrada, uma outra pessoa, fez a separação em versículos. Então, foram duas pessoas, um separou em capítulo, outro em versículo, em um distanciamento de anos aí, que eu não me recordo muito bem, quem foram os abençoados de Deus, e louvo a Deus pela vida deles, que fizeram esse padrão de separação de capítulos e versículos, né? E hoje toda a Bíblia tem um padrão, não importa se a Bíblia é comprida, se é larga, se é um pouco mais grossa, se é um pouco mais fina, se ela é pequenininha, se ela é grande, não importa o padrão do formato da Bíblia, o padrão de capítulos e versículos é o mesmo. Não importa se é a NVI, se é a NL não sei o que mais, não se é a nova linguagem de hoje, a linguagem contemporânea, que é a linguagem de não sei mais quem da vida, se é Almeida corrigida,
não importa. Todas elas têm um único padrão de capítulos e versículos que facilita muito a nossa vida e o estudo da Bíblia, sendo que todos têm uniformemente um único padrão em capítulos e versículos, e isso é muito bom. Como eu disse, Moisés não estava escrevendo pensando em separar por capítulos e versículos, ele só estava escrevendo e narrando o que ele conhecia sobre a história até chegar a ele, né? Então, aqui no versículo 14, ele dá continuidade, ele dá reforço das pessoas que entraram na arca e também reforça a ideia em sua narrativa, os animais que entraram na arca. Porque até então, os animais, através do capítulo 6, só haviam sido mencionados macho e fêmea. Só havia mencionado animais macho e fêmea. No capítulo 7 já é reforçado a questão de animais limpos e não limpos. No versículo de número 2, versículo de número 2 do capítulo 7. E já no versículo de número 14, ele reforça as qualidades, os tipos de animais que entraram na arca. E quais são esse tipo? Conforme a sua espécie, de todo animal, conforme a sua espécie. E ele vai trazer mais qualificações, como todo gado, conforme a sua espécie. Todo réptil que se roja, conforme a sua espécie, que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave, conforme a sua espécie, todo pássaro, de toda qualidade. Aí ele reforça, toda ave, conforme a sua espécie, e reforça dizendo, todo pássaro, de toda a sua qualidade. Ou seja, pássaros é ave, só que aí ele fez questão de separar os grandes pássaros dos pequenos pássaros, as aves grandes, maiores e as aves menores. Tá, mas Diácono Wesley, Diácono Lei Alves, pregador, né? Eu vou dizer para vocês a questão do nome Lei Alves futuramente, assim que encerrar essa mensagem, se eu lembrar, o Espírito de Deus me lembrar, eu vou explicar da onde surgiu esse nome Lei Alves. Animal que roja, mas o que é esse animal que roja? Réptil que se roja, o que é esse negócio que se roja? Eu fiquei curioso porque eu sou meio leigo em certos assuntos, então a minha Bíblia, não sei se vai dar para ver, ela é cheia de anotações, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho, tá meio ofuscado, né? Mas eu sempre faço algumas anotações com lápis ou lapiseira. Eu faço algumas anotações aqui. Quando eu tô estudando a Bíblia, eu costumo ficar com o celular perto de mim para me pesquisar no Google. Eu posso usar o dicionário, mas às vezes no Google tem informações mais claras e precisas do que os dicionários. E eu pesquiso no Google, é muito mais fácil perguntar para o Google e tem as informações ali. Aí você já pesquisa, já tem um leque maior de informações, graças a Deus. E eu fico com uma lapiseira anotando aqui do lado. Eu sei que deveria fazer isso num caderno, né? Mas a Bíblia está aí do lado mais fácil aqui. Eu fico fazendo as anotações aqui e depois eu passo a limpo com o caderno, é óbvio, né? E às vezes eu tendo essas informações aqui, fica mais fácil para mim falar quando eu lembrar do que anotar no caderno, porque nem sempre eu vou estar com o caderno na mão, mas a Bíblia, na maioria das vezes, eu vou estar com ela na mão. E animal que se roja, esse tipo de animal ele é remencionado no versículo de número 21 do mesmo capítulo. Aí eu pesquisei e diz: roja é aquele animal que se eleva, que incha, que aumenta o seu tamanho. Ou seja, todo réptil que roja, todo réptil que tem habilidade
de elevar o seu tamanho, que tem a capacidade de se inchar. Tem alguns répteis que têm a capacidade de inchar o papo, inchar certa parte do corpo, né? Aumentar o seu tamanho. Ou seja, tem a capacidade de aumentar o seu tamanho, né? Às vezes é um réptil pequeno e ele quer se defender de um predador, ele tem a capacidade de se inchar, ficar maior para se proteger, né? Então, todo réptil que se roja. E é óbvio que naquela época não havia classificação de anfíbios, né? Hoje a gente classifica anfíbios. Naquela época não havia esse tipo de classificação, então ele era dado apenas como réptil. Hoje, esse tipo de réptil que roja, nós podemos classificar algumas espécies como anfíbios, para facilitar nosso entendimento e compreensão desse tipo de animal. E entrou todo tipo de gado, toda a espécie de gado, macho e fêmea, cada espécie, conforme a sua espécie, todo réptil que se roja conforme a sua espécie, e toda ave do céu conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade de pássaro, de toda espécie estava lá dentro da arca. Como isso é possível, o milagre não se explica. Apareceu na minha plataforma digital, em uma das minhas plataformas digitais, quando eu estava assistindo. Apareceu na minha For You, de um dos meus aplicativos de redes sociais, uma matéria sobre a Arca de Noé. E um pesquisador, a Arca de Noé, ela parou no Monte Ararat. O Monte Ararat se localiza nos dias de hoje na Turquia, no país da Turquia. E teve um cristão dos anos passados, do século passado, não me recordo o ano, que ele fez expedições ali. Também teve uma expedição de cientistas, quando fizeram uma explosão na lateral, viram que havia composição de madeira ali, então eles não quiseram dar continuidade da expedição, porque viram que foi feito por mãos humanas, o material está ali, não foi criado, né, por o monumento rochoso ali, não foi criado pela terra, né, foi um barco de matéria orgânica criado por homens. Essa pelo menos foi a desculpa que se foi dada, né, pelo estudo ali. E ali ele fez a menção ali da arca ali, dizendo que a arca tinha exatamente a menção na Bíblia. Só que o côvado que foi utilizado para medir não foi o côvado hebreu, foi o côvado egípcio, que é um pouco maior, dando aí o comprimento da arca, se não me engano, de 157 metros de comprimento. Não me recordo a altura e nem a largura, acredito que ele não falou na matéria, mas é fácil. É só pegar papel e caneta ou no celular mesmo, pegar os côvados em centímetros e fazer a conversão, para aí você ter as medidas da arca, né? Mas isso podemos dizer que foi uma teoria, né, que foi achado, porque tem ali um monumento rochoso com a forma de um barco, monumento rochoso com forma de barco. Então, devido às expedições, esse cristão então achou ali a Arca de Noé no Monte Ararat, ali no final do século XX. Eu não me lembro muito bem as ideias, as informações, até porque elas foram incompletas. O vídeo, como era um vídeo curto, não tinha todas as informações, ele ia dar continuidade às informações, mas acabou não achando acabei não achando a continuação da matéria.
Mais para frente eu vou dar uma pesquisada melhor nas plataformas, nas redes sociais, para ter mais informações, né, sobre essa matéria do achado da Arca de Noé lá na Turquia, no Monte Ararat, que hoje ela está cristalizada devido ao tempo, né? Ela foi petrificada, podemos dizer assim, com o tempo. Engraçado que ela foi encontrada devido a um terremoto que teve na Turquia, e esse terremoto desvendou a posição, e anos depois teve um outro terremoto que deixou um pouco mais claro, mais facilidade para fazer a expedição, né? Se um dia Deus me permitir, eu puder ir fazer uma expedição na Turquia, eu gostaria de ver esse monumento rochoso em forma de barco, que já foi comprovado que tem matéria orgânica como madeira ali no meio, ali, e eu gostaria de conhecer, mas por questão de curiosidade mesmo, né? Não sou nenhum arqueólogo, mas Deus seja louvado pela arqueologia cristã. Deus abençoe os arqueólogos cristãos que pesquisam, que buscam e que comprovam, mediante arqueologia, que esta palavra é fiel e verdadeira mais do que nunca. Comprovando que a Bíblia está certa. Mesmo que o sistema tente calar essa palavra, jamais conseguirão. Versículo de número 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Então vemos que o versículo 15 é um reforço do versículo 14, ou seja, uma continuação, óbvio. Depois do 14 vem o 15, né? Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, Moisés trazendo um reforço de informação no versículo 15, de toda a carne em que havia espírito de vida. Ou seja, não entrou animal morto na arca. Dentro da arca não tem ninguém morto. Dentro da arca não entra ninguém morto. Para entrar na arca tem que estar vivo. Ou glória, para entrar na arca tem que estar vivo. Quem está em Cristo não está morto. Nós sempre dizemos que Cristo é a nossa arca nos dias de hoje, que nos guarda, que nos protege da condenação, da ira de Deus, do juízo de Deus que irá vir sobre essa terra. Ah, eu não acredito, o problema é seu, você vai... é um problema seu, um direito que você tem, mas vai acontecer. Eu não... O meu trabalho aqui não é te convencer, tá bom? Eu costumo dizer isso sempre, que o meu trabalho aqui não é te convencer. Meu trabalho aqui é pregar e ensinar o que está aqui. Quem vai te convencer é outra pessoa. E esta outra pessoa tem nome. Se chama Espírito Santo de Deus. É o Santo Espírito de Deus que convence o homem da justiça, que convence o homem do pecado e do erro, que deve abandonar o erro e o pecado, se converter a Cristo e viver em justiça segundo as Escrituras. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Meu trabalho não é convencer, é só pregar a palavra de Deus. E, como eu disse, na arca não entra nada morto. Para entrar na arca tem que estar vivo. Mas como assim? Todo aquele que não tem nome escrito no livro da vida, todo aquele que não segue a Cristo como Senhor e Salvador está morto.
está morto em ofensas de pecado. O apóstolo Paulo dizemos que nós estávamos mortos em ofensas de pecado. Então todo aquele que não está em Cristo está morto em ofensa de pecado. Não, eu não estou morto, tá sim. Você está morto em ofensa de pecado e está cada vez mais indo para a queda, cada vez mais morto, cada vez mais morto. E só Jesus Cristo pode te ressuscitar. E essa morte não é uma morte física, carnal, é uma morte espiritual. Você está morto diante de Deus. Você é inimigo de Deus. Epístola de Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Você quer ser amigo do mundo ou inimigo de Deus? O que você quer ser? Porque se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Agora, se você quer ser amigo de Deus, você será inimigo do mundo. Não dá para ser os dois. Ou tu é amigo do mundo, ou tu é amigo de Deus. Ou tu é inimigo do mundo, ou tu é inimigo de Deus. Os dois não dá para ser, não tem meio termo. Ou você é um, ou você é outro. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Não tem meio termo, tá bom? Ou você é macho, ou você é fêmea, não existe binário. Mas isso é assunto para outro dia. Então, você está morto em ofensa de pecado, você praticamente é inimigo de Deus. Mas você pode se tornar amigo de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para ressuscitar os homens, ressuscitando os homens, dando-lhe vida, a vida eterna. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós ganhamos a vida eterna, que só Jesus Cristo pode dar. Nós somos ressuscitados espiritualmente, temos vida espiritual em Cristo Jesus. E para entrar na arca tem que ter vida, tem que estar vivo. E Jesus Cristo é a própria vida, então ele ressuscita e te põe dentro da arca. Oh, glória! Jesus te ressuscita e põe dentro da arca. Dentro da arca não tem ninguém morto. Dentro da arca não tem nada morto. Dentro da arca só tem vivo. Vivo em Cristo Jesus. Vivo no Deus vivo que fez os céus e a terra. Deus não está morto. Deus está vivo. Jesus não está morto. Jesus está vivo. À direita de Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. E nós estamos vivos mediante a graça de Jesus Cristo. Eu estou falando de vida eterna, de vida espiritual e não vida física, porque vida física até os mortos espirituais têm. Então, dentro da arca não tem nada morto, só tem vivo. Se você está vivo, você está na arca. Se você está morto, Jesus Cristo ressuscita para te colocar dentro da arca. Porque se tu está morto, tu está fora da arca. Dentro da arca não tem nada morto. Se tu está morto, está fora da arca. Então Jesus Cristo te ressuscita e põe dentro da arca. E agora, se você entrou na arca e estava vivo, mas saiu da arca, morre. Quem está dentro da arca vive. Quem sai da arca morre. Ou seja, se você está em Cristo, está vivo. Se você saiu de Cristo, você morre. Simples assim. Você saiu de Cristo, morre. Você saiu daquele que é o projetor da vida, você morre. Mas como explicar isso? Eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Pois bem, essa aqui é uma maneira que eu vou te explicar. Nós temos aqui uma lâmpada. Ela transmite luz. Maravilha? Fácil de entender. Todo mundo sabe disso. A lâmpada transmite luz, ou seja, a lâmpada está transmitindo vida. Se nós viemos aqui em desrosquearmos e tirarmos, ou seja, ela saiu do soquete, o soquete que transmite a vida. Nós também temos uma conexão ali de fio, bem básica, mas eu vou usar os dois termos, vou usar os dois exemplos. Primeiro exemplo, a lâmpada fora do soquete. Quando ela está no soquete,
Ela está vida, transmitindo vida. Ela saiu do soquete, parou de transmitir vida. Ela está morta, ela não transmite luz. Ou seja, ela perdeu a conexão com aquilo que transmitia luz. O soquete estava transmitindo luz porque estava ligado. Então, quando tira a lâmpada do soquete, ele para de transmitir luz. Isso significa morte. É a mesma coisa, o soquete representa a arca, essa lâmpada representa o cristão. Saiu da conexão com Deus, está morto. Voltou a conexão com Deus, perdeu a conexão com Deus, está morto. Voltou a ter conexão com Deus, está vivo. Tem conexão com Deus, está vivo. Sem conexão com Deus, está morto. A mesma coisa aqui. Nós temos aqui essa tomada, que está conectada no soquete, aqui, para transmitir a luz. Saiu, perdeu a conexão da tomada, perdeu a conexão com Deus, morre. Entrou em conexão com Deus, vive. Perdeu a conexão com Deus, morre. Adquiriu conexão com Deus, vive. Perdeu a conexão com Deus, morre. Morto espiritualmente. Adquiriu conexão com Deus, está vivo com Deus. Esse é um exemplo básico que eu quero usar para vocês, para explicar. Quem está dentro da arca, está vivo. Saiu da arca, está morto. Morre. A pessoa praticamente morre. Um peixe fora da água, ele morre. Jesus é a água da vida. Quem está nele tem vida. Então espero que tenha ficado claro e objetivo essa explicação. Espero que tenha facilitado o teu entendimento. Que, como eu disse, como o peixe, está na água, está vivo. Saiu da água, morre. Saiu daquilo que gera vida, daquilo que dá sustentabilidade de vida, morre. Jesus Cristo é a água da vida. Quem está em Cristo está vivo. Saiu da água, morre. Simples assim. Dentro da arca só tem gente viva. E eu profetizo em nome de Jesus, se você está morto, Jesus Cristo vai te ressuscitar para que você tenha vida eterna e vida com abundância em Cristo Jesus. Se tu está morto, se está longe da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, vive o Deus dos céus que fez os céus e a terra. Vive Jesus Cristo que está ao trono de Deus, que morreu e ressuscitou. Vive o Santo Espírito de Deus que embaraçou as línguas em Babel, que ajuntou de novo as línguas no Pentecoste, que batiza com o Espírito Santo e dá dons de línguas até os dias de hoje. Eu profetizo para a glória dele, que se tu está morto, ele vai te ressuscitar. E para você entrar na arca, entra na arca e seja vivo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode agradar a Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus Cristo vai te ressuscitar, como fez com o nosso irmão, o filho da viúva de Naim, como fez com a filha de Jairo e com o nosso irmão Lázaro, da Bíblia. Ele vai ressuscitar, assim como ele usou o Pedro para ressuscitar uma irmã, assim como ele usou Paulo para ressuscitar Eutico. Se você está morto espiritualmente, ele vai te ressuscitar, e quando ele te der vida, não demore. Fica dentro da arca e não sai da arca, porque fora da arca só tem morte. Fora da arca só tem morte, só tem trevas, só tem perdição. Dentro da arca tem vida, fora da arca tem morte. Dentro da arca tem vida, fora da arca tem perdição. Dentro da arca tem livramento, tem salvação, tem libertação. Fora da arca tem morte, treva, destruição e aberração e abominação. Fica na arca. Deixa Jesus Cristo te ressuscitar. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor, teu Salvador. Deixa Ele te ressuscitar espiritualmente. Venha ter vida e vida com abundância, e principalmente a vida eterna em Cristo Jesus. Venha ter o nome escrito no livro da vida para a glória do nosso Cristo. Seja salvo em nome de Jesus Cristo e permaneça na arca com vida abundante. Louvado seja
Deus. E para nós finalizarmos, vamos finalizar o dia de hoje no versículo de número 16. Vamos finalizar no versículo de número 16. Está escrito assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, desde o versículo 13 até o versículo de número 16, está fazendo menção do quê? Daqueles que entraram na arca, fazendo menção das pessoas, dos animais, das qualidades dos animais, do tipo de animal, macho e fêmea, como eles entraram na arca, estavam vivos, estavam cheios de vida, cheios de vigor, macho e fêmea, casal, para dar continuidade, para serem de semente, para frutificarem, para reproduzirem, darem continuidade de vida, para darem sequência após tudo se acabar. Tipo, quando o reset de Deus acontecesse, eles dariam continuidade. Deus não escreveu um novo roteiro, Deus usou os que estavam ali para darem continuidade. Deus só pagou o que não que estava desagradando a ele, e aquele que agradou a ele, ele fez questão de dar continuidade na história dele, que é Noé, e na descendência de Noé, a sua semente. Poderia muito bem ter entrado só Noé, só a esposa, e por ali dar continuidade. Mas Deus achou por bem salvar os filhos e as noras, que foi a casa de Noé. A família completa. Então, até suas noras terão uma vida abençoada se você for justo diante de Deus. Até os seus genros, teus sobrinhos, teus netos serão abençoados se você tiver uma vida plena diante de Deus. Sua mulher, seus filhos, suas noras, seus netos, você tendo uma vida justa diante de Deus, todos eles serão uma bênção, serão salvos diante de Deus. E se você não for justo diante de Deus, pode deixar que Deus vai levantar um justo diante dele, assim como Deus não viu Metusalém como tão justo assim como Deus não viu o próprio pai de Noé tão justo assim, mas Deus viu tanta justiça em Noé que Deus disse: Noé, é com você, não é com seu pai, não é com a sua mãe, não é com seu avô, não é com sua avó, não é com seu tio, não é com sua tia, não é com seus primos, não é com seus irmãos, é com você que eu vou estabelecer o meu conserto. E devido ao conserto que eu vou fazer com você, vai entrar na arca você, a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos e mais ninguém. Ponto final. Foi Deus que decidiu que não ia entrar mais ninguém. Deus já havia decidido que só ia entrar Noé, a mulher de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé. E nós vemos isso no capítulo 6, no capítulo 7, Deus reforçando dessas vezes. Noé, com você e sua casa. Noé, você e sua família. Deus decidiu, devido à justiça de Noé, salvar somente Noé e a família dele. Ok? Mas hoje Deus não faz mais escolhas e acepção de pessoas para salvar, tá bom? Pode vir bêbado, pode vir drogado, pode vir transexual, pode vir homossexual, pode vir lésbica, pode vir não binário, pode vir você que se identifica como animal, como cachorro, como cavalo, não interessa como você se identifica. Pode vir aqui para Jesus, que Jesus vai fazer uma obra maravilhosa. Deus vai pegar você que é água e vai te transformar em vinho, e vinho bom. Não vai ser vinho ruim, não vai ser vinho amargo, vai ser o melhor vinho, não vai ser qualquer tipo de coisa que Deus vai transformar você. Deus vai te transformar numa pessoa melhor, uma pessoa mais digna. Deus vai mudar a sua história, a sua vida de uma maneira que você não faz ideia. Pode vir traficante, pedófilo, pode vir do jeito que tá. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo vai te aliviar, Jesus Cristo vai tirar essa carga pesada, Jesus Cristo vai te tirar essa bagagem pesada do pecado, da corrupção, da maldade, da dor, e vai te colocar
um jugo suave, alegre, bondoso, cheio de paz e de alegria na presença do Senhor. No mundo tereis aflições. Isso, infelizmente, vai ter. Mas você vai estar passando na prova, como diz o hino do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glórias a Deus. Aleluia. Então, versículo 16, finalizando a maratona do dia de hoje, para darmos continuidade na próxima oportunidade, a partir do versículo 17, no versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram. De que toda a carne é essa que entraram? De todos que entraram. Quem são esses todos que entraram? De que toda a carne entraram? Tá, mas quem são esses toda a carne que entrou, macho e fêmea? São dos versículos 15, 14 e 13, que menciona Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras, e os animais. Essa foi toda a carne, macho e fêmea, que entraram na arca, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Depois que todos entraram, macho e fêmea, todos estavam lá acomodados, bonitinhos, organizados, tudo bem, tranquilo, como Deus ordenou, como eles foram obedientes, obedeceram a Deus. O Senhor a fechou por fora. O Senhor a fechou por fora. Quem o Senhor fechou por fora? A arca. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Foi Deus que fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou a arca. Foi Deus que fechou a arca pelo lado de fora. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus é o Deus que abre portas e Deus é o Deus que fecha portas. Deus abre e Deus fecha. Bendito seja o nome do Senhor. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome santo do Senhor. É difícil falar isso, varão. Tem que ter muita fé. Tem que ser como uma das pregações do pastor Marcos Feliciano pregou. Uma vez, se passares pelas águas, não te submergirão. E se passares pelo fogo, não te queimarão. Ele trouxe uma mensagem poderosa nesse tema que foi lindo de ouvir. E ele explicando primeiro a promessa das águas, depois a promessa do fogo. E essa promessa de passar pelo fogo é mais ou menos isso aqui. É o que o irmão Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nem todo cristão tem tanta fé assim. Nem todo cristão tem tanta fé assim. Mas se você tem uma fé desse tamanho, te prepara que sua fé vai ser testada conforme o tamanho da sua fé. Deus vai permitir você ser testado conforme o tamanho da sua fé. É o que diz o apóstolo Paulo. Deus não deixará você ser tentado acima daquilo que você pode. Não veio tentação sobre você, senão tentação humana. E Deus não deixará você ser tentado acima daquilo que você pode. Se você pecou, se você errou, se você cedeu, foi porque você quis pecar, foi porque você quis errar, foi porque você quis ceder. Porque se você não quisesse pecar, não quisesse errar, não quisesse ceder, tinha várias outras portas de escape. Antes darei uma porta de escape. Você tinha escolha de escapar, você tinha escolha de fugir, você tinha uma rota de fuga para seguir, como José no Egito usou a rota de fuga para fugir da mulher de Potifar. Mas você, infelizmente, não quis fugir, mas quis ceder. Está morto, mas Jesus Cristo pode ressuscitar. E Deus fechou a porta por fora. Só vai permanecer vivo quem está dentro da arca. Aqueles que estão mortos espiritualmente também sofrerão a morte física e a morte eterna, que é a segunda morte, por não ter o seu nome escrito no livro da vida.
Então, se você está meio desviado, se você pecou, se você errou, eu quero cantar esse corinho aqui para você. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E você pode também cantar esse hino, que é uma oração, é um trechinho de uma oração, é um trecho de um hino que pode servir como uma oração. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meus pecados ficou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida voltou outra vez. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Os pecados ficou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida voltou outra vez. Memoriza esse trechinho e deixe o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida. Adore o Senhor com esse trechinho mais uma vez. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meus pecados ficou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida voltou outra vez. O nome desse hino é Jerusalém e Eu. E eu não me recordo agora o nome da cantora, alguma coisa Cirqueira. Eu não me lembro agora o nome da cantora, mas você pode pesquisar esse hino Jerusalém e Eu, tá bom? E eu vi esse hino lindo, maravilhoso, que o Espírito Santo deu ao coração do compositor e a nossa cantora, Santa de Deus, com esse hino maravilhoso que mexe com o nosso interior e transborda os nossos corações. E eu quero dizer que Deus fechou por fora. O arrebatamento vai ser mais ou menos isso.
Quem está em Cristo será arrebatado, quem não está em Cristo será deixado para trás. Vai ficar para trás, infelizmente sofrerá da ira de Deus. A ira de Deus são os 7 cálices da ira de Deus em Apocalipse. E é o próprio Jesus Cristo que esmagará as uvas da ira de Deus. Jesus Cristo é o que vai esmagar as uvas no lagar da ira de Deus. Os 7 anjos vão pegar as taças, vão encher com um vinho esmagado pelos pés de Jesus, da ira de Deus, e irão derramar sobre a face da terra. Se você sobreviver a isso e não aceitar a marca da besta, poderá ser salvo. Se você aceitar a marca da besta, já era. Mas se você não aceitar a marca da besta, pode ser que você ainda tenha uma chance de redenção e de salvação. Mas as taças da ira de Deus serão derramadas, é o próprio Jesus Cristo que irá pisar, e quando ele estiver esmagando as uvas da ira de Deus para os anjos acumularem 7 taças e derramar sobre a terra, a igreja não estará mais aqui, mas estará com Cristo nas nuvens. Como diz Tessalonicenses sobre a questão do arrebatamento. Não vou entrar em muito assunto nesse final, mas a chance de ser arrebatado é uma só. Não haverá 2 arrebatamentos, haverá um único arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos terão corpos glorificados, como de Jesus. Aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, e isso que é mortal será transformado em imortalidade. Nós teremos um corpo imortal e santo, porque escolhemos a santidade além do pecado, tá ok? Não é fácil ser cristão, porque o diabo não quer que você seja salvo. O diabo conhece o céu, a glória de Deus, e o diabo não quer que você seja um santo de Deus, uma santa de Deus. O diabo quer que você seja uma aberração. O diabo quer que você seja uma abominação diante de Deus. Você pode até não se sentir segundo os seus ideais que o diabo colocou na tua cabeça, uma aberração ou uma abominação. Você pode achar que está livre, mas na verdade você está sendo escravo de Satanás, sendo uma abominação diante de Deus. Mas Deus pode reverter a sua história e mudar a sua história e o rumo da sua história. Deus pode fazer isso. A sociedade, diante de Deus, pode ver você como uma aberração sem solução. Mas se tem alguém especialista em transformar a vida, se tem alguém que é especialista em transformar caráter, se tem alguém que é especialista em transformar uma pessoa que para a sociedade não vale nada em alguém que vale muito, é Jesus. Se você acha que não vale nada, eu quero te falar que você vale muito. Você vale o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você não sabe quanto sua vida é valorosa e preciosa. Entra na arca, vem para Jesus, adquira vida, vida com abundância, e entre na arca. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, e invocai quando estiver perto, porque as portas vão se fechar. E é o próprio Cristo que fechará as portas. O próprio Cristo fechará as portas da salvação. Hoje nós poderemos ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E ele abriu essa porta. Foi o próprio Jesus Cristo que abriu a porta da salvação. Foi o próprio Jesus Cristo que abriu a porta da graça. E se ele abriu, ele pode fechar. E ele vai fechar a porta da graça. Ele vai fechar a porta da salvação no arrebatamento.
E para aqueles que aceitaram o sinal da besta, não terá mais salvação. Mas aqueles que não aceitarem a marca da besta, ainda terá uma oportunidade de viver na presença de Jesus. Porque Jesus Cristo, com os santos, reinarão por 1000 anos na terra. E nesse período, o diabo estará preso por 1000 anos. Aí a salvação não será pela graça, até porque Jesus Cristo irá reger a humanidade com vara de ferro. Ele será o sumo sacerdote. Israel será a maior potência mundial por 1000 anos, porque Jesus Cristo é judeu e Jesus Cristo estará em Jerusalém, reinando por 1000 anos em Jerusalém, em Israel. No terceiro templo que está sendo construído, Jesus Cristo reinará por 1000 anos com vara de ferro, sem dó, sem piedade. Vai ser assim e acabou, e não tem meio termo, não tem, não vai ter aquela, como eu posso dizer, qual é a palavra que eu poderia usar, aquele jeitinho, né? Vai ter aquele, isso aqui passa, né? Isso aqui passa, isso passa. Não. Na época do milênio não vai ter nada que passa. Na época do milênio vai ser vara de ferro. É pau, pedra é pedra e nada além disso. Por enquanto nós estamos na graça e Deus está sendo tolerante por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas na época do milênio é sem tolerância. Não vai ter tolerância zero. A tolerância no milênio vai ser zero. Tolerância zero. Jesus vai reger a humanidade com vara de ferro e a tolerância vai ser zero. Depois do milênio, já vai ser solto, tal, vai guerrear, vai confundir o coração dos homens, os homens vão querer guerrear contra Cristo por causa desse tolerância zero, e Cristo vai vencer e o mundo vai acabar, vai ter o juízo final. E os que tiverem Cristo reinarão para sempre, viverão para sempre, e quem não tiver em Cristo morrerá para sempre no lago de fogo eterno. As portas ainda estão abertas, mas ele vai fechar as portas. Ainda dá tempo de você entrar pelas portas da graça. Então vamos aproveitar aí quando nós temos tempos. Enquanto ainda nós temos tempos, vamos nos esforçar para se arrepender, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Vamos confessar os nossos pecados, não somente isso, mas vamos deixar. Não adianta nada a gente confessar que a gente cometeu uma mentira aqui, uma mentira ali, e não deixar de mentir, porque se a gente continuar mentindo, a gente vai ser mentiroso. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Não adianta a gente confessar o nosso pecado, seja lá qual for, de álcool, droga, pornografia, masturbação, seja lá qual for a qualidade do pecado. Não adianta a gente confessar e não deixar. Porque se a gente confessar e continuar praticando sabendo que é pecado, nós seremos iníquos e nós ouviremos de Jesus: maldito, não te conheço, para longe de mim, lá para o lago de fogo eterno. Mas aquele que abandona o pecado, deixa o pecado, confessa e deixa, mesmo que o pecado venha dizer: oi, tô aqui, você fala: sai pecado, eu não quero saber de você, sai pra lá, praga dos infernos, fica longe de mim, pecado. Esse alcança a misericórdia de Deus e tem a vida eterna. As portas vão se fechar. As portas vão se fechar.
O arrebatamento está mais perto do que nós pensamos. O arrebatamento está mais perto do que nós imaginamos. E nós estamos, ó, dormindo. Todas as 10 virgens dormiram, tanto as loucas como as prudentes. Jesus vai vir como um ladrão na noite, e de noite todo mundo está dormindo, despreocupado, achando que está seguro. E esse ladrão na noite, não é que Jesus vai vir de noite. Jesus pode vir de noite, pode vir de dia, pode vir de tarde, pode vir de manhã, pode vir de madrugada. Não sabemos o dia, a hora, não sabemos o momento exato, mas esse ladrão na noite foi uma simbologia que o apóstolo Paulo fez para nos deixar claro que ele vai vir quando nós não estivermos esperando, quando nós estivermos despreocupados. Quando nós estivermos despreocupados, o arrebatamento vai pegar muita gente de surpresa. Para um será uma surpresa boa, porque será arrebatado. Para outro será uma surpresa ruim. Tem um hino de uma banda chamada Chorus. É uma banda de rock, vamos dizer bem claro. Um rock cristão, se é que podemos dizer isso. Quando eu era mais jovem, eu escutava os hinos dele. É uma letra bem bonita. E tem um hino que diz assim: o rádio conta e na televisão a notícia mostra a situação e dos serenes procuram solução. E o motivo ninguém sabe a razão. Pai procura filho, irmão, irmão, onde está o motorista daquela condução? Aí entra o refrão que os desviados, os fracos na fé, as virgens loucas vão dizer assim: meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz e já chegou o fim. Meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz e já chegou o fim. Muitos não saberão, mas muitos saberão. Muitos irão cantar. Muitos irão cantar alegremente lá em Sião, adorando a Jesus, dando glórias, aleluia, por estarem com Cristo lá na glória. Mas muitos aqui embaixo irão cantar esse hino, principalmente esse refrão: meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz e já chegou o fim. As portas estão abertas e Deus vai fechar. Elas vão se fechar. Baixa sua cabeça. Vamos orar. Deus Pai, Deus Santo, Deus Espírito Santo, Santo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Majestade eterna, Mestre Senhor, Rei da glória, Pai da eternidade, que está sentado no alto e sublime trono, que faz a chuva cair sobre a terra,
que rega as plantas, que tem o poder sobre o sol, sobre a lua e sobre o tempo. Venha o teu reino sobre nós, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Seja o nosso guia, a nossa luz, a nossa redenção e esperança da vida eterna. Perdoai os nossos pecados, transgressões e iniquidades, que tanto nos rodeia. O pecado que te ofende, que tanto nos rodeia. O mal que está diante de nós a cada dia, a cada momento, a cada segundo, que por falta de vigilância nós cometemos, mesmo sabendo que é pecado e ofensivo. Pai, nos ensina a ser vigilantes, nos ensina a ser astutos, para que não venhamos cair nas garras e ciladas de Satanás. Livrai-nos do laço do passarinheiro, da mortandade. Livrai-nos do mal dia após dia. Nos ensine a ser vigilante. Nos ensine a abandonar os nossos pecados, para que possamos alcançar misericórdia mediante a tua graça. Não risque o nosso nome do livro da vida, mas nos dá graça, força e nos restaura. A aliança que nós quebramos dia após dia, restaura, Senhor. Assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, restaura a aliança que nós mesmos quebramos dia após dia. Renova, Senhor, a tua igreja, o teu povo. E se tem alguém que não é convertido, quer aceitar ti como Salvador, derrama teu sangue carmesim sobre as nossas vidas e sobre a vida dessas pessoas que está se convertendo, quer se converter, que quer trilhar um novo caminho, uma nova vida em ti, Jesus. Escreve o nome no livro da vida. Perdoa os pecados, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Salva-nos. Liberta-nos de nós mesmos, salva de nós mesmos, porque nós somos pecadores, somos carne sedentos pelo pecado. Mas o Espírito é sedento pela vida, é sedento por ti. Nos ensina a orar, a ser vigilantes e a permanecer na fé que tu criaste, Jesus. Perdoa nossos pecados e transgressões, escreve nosso nome no livro da vida. Nos fortifica para que possamos estar firmes nas tuas santas caminhadas, nas tuas santas palavras, nessa caminhada até o céu. Já que o céu é tomado à força, que possamos ser guerreiros fortes, que mesmo tropeçando e caindo, podemos alcançar a linha de chegada e alcançar a vida eterna que tem nos proposto, mediante a fé da tua santa palavra. Jesus, obrigado pela vida eterna. Obrigado por ter vindo sobre esta terra. Obrigado pela graça. E que nós venhamos estar debaixo do chuveiro da graça dia após dia, para estarmos sempre limpos e lavados no teu sangue, e purificados sem nenhuma mancha ou mácula, para que possamos entrar na cidade pelas portas e andar na tua luz eternamente. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima
nós daremos continuidade a partir do versículo de número 17. Falta pouco, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Provavelmente nós terminaremos na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.